e doenças, e tantas coisas acontecendo. No capítulo 3 aqui, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram ele e disse, em particular dizendo, quando serão essas coisas e que sinais haverá na tua vinda e no fim do mundo? Então, irmãos, eu queria nessa noite deixar para os irmãos alguns sinais que estão acontecendo, irmão, na terra, da vinda do Senhor, do fim do mundo, que está se findando esse mundo, tudo está apontando, a natureza, né, irmão, já está aí dando ali a sua princípio das dores, né? Tantas coisas acontecendo, né, irmãos? É dengue, é pandemia, né, irmãos? É tanta coisa que Jesus, ele disse que não ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Né, irmãos? A gente vê que acabou de ter pouco tempo uma guerra aí entre Rússia e Ucrânia, todo mundo ficou sabendo quantas pessoas morreram, né? E aí a nação se levantando contra a nação, fome, olha quantas pessoas estão passando fome com essa tragédia que infelizmente aconteceu no Rio Grande do Sul, né? As pessoas estão passando fome, e Jesus, ele alertou a igreja, ele falou que isso não era o fim, mas era o princípio das dores. Haverá fome, terremoto em vários lugares, peste. A gente vê, irmão, que está tudo acontecendo. Está conversando com uma pessoa e os irmãos se atentem para isso aqui. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Eu estava conversando com o irmão esses dias, né, de uma determinada denominação, que não vem ao caso. E aí o irmão começou, eu vi que ele começou a falar para mim, não, a gente tem que ser próspero. Deus não nos chamou para ter uma vida miserável, não. Eu creio nisso, irmão, que Deus ele quer abençoar a igreja não está aqui só para passar na prova, nós passamos no deserto, passamos por dificuldade. E na hora o Espírito me deu um texto, eu falei com ele, não, mas a Bíblia diz que a promessa que ele nos fez é a vida eterna. Então eu quero dizer para a igreja dessa noite que tem uma promessa para a minha e para a tua vida nessa noite. E que promessa é essa? A vida eterna. Irmão, não é errado. Não é ter um carro bonito, ter uma casa boa, ter uma prosperidade. Nada disso é errado. É errado o que os falsos profetas estão fazendo. Eles estão trocando o evangelho aqui no 14, o evangelho do reino, será pregado em todo mundo, o testemunho de toda a gente, então virá o fim. Que evangelho do reino? Irmão, você está meditando nessa palavra? Evangelho do reino. João Batista no capítulo 3 veio: arrependei-vos, que é chegar a vós o reino dos céus. Então João Batista veio pregando o evangelho do arrependimento, né? Que as pessoas se arrependessem. Ele veio preparar o caminho do Senhor, né? Ele veio batizando muitas pessoas, ganhando muitas almas para Jesus. E a gente vê ali quantos se converteram através da pregação de João Batista, quantos, e Jesus logo após também veio dizendo: arrependa-se, creia no Evangelho, né? E esse Evangelho, irmãos, ele está sendo trago pelo Senhor de volta para nós, né? O Evangelho de salvação, o Evangelho de perdão, de restauração. Não é errado, vamos aqui abrir um parênteses, não é errado ter prosperidade, temos que. A Bíblia diz: se obedecendo, comeremos o melhor dessa terra. Temos que ter uma vida boa, ter uma vida ali abençoada. Mas que adianta, irmãos, a gente ter tudo nessa terra, ter uma casa muito maravilhosa, uma mansão, muito dinheiro, ser rico, e naquele mesmo dia a gente perder a coroa da vida eterna. Então, que a coroa, irmão, que Deus tem para nós é muito mais importante do que qualquer coisa material que a gente possa ter. Que a gente valorize as bênçãos materiais que Deus nos deu, mas que isso não venha tomar a nossa salvação, a vida eterna, irmãos. Eu queria nessa noite, eu sou bem breve, não vou falar muito, que os irmãos pensassem sobre a eternidade. Eternidade não tem início, não vai ter fim, vai ser para sempre. Quantas pessoas estão no encontro do Senhor, uns com a salvação eterna, outros sem a salvação? Irmãos, tudo está apontando, né, para a chegada de Jesus. Tudo. A gente vê como que as coisas, como que os dias estão passando rápido. Com uns 4 meses, 5 meses atrás, eu estava dentro da casa do Senhor, fazendo uma espelha ali, que eu fui levar para lá, orar por ele, vendo o jogo do Flamengo ali com ele, assistir, que gostava muito. E aí, irmão, Jesus pegou e falou: é meu, vem. Separou, levou para ele. Então, olha como é que rapidamente a gente está aqui e o Senhor pode chegar e falar: ó, acabou, vem ao meu encontro. Então, que a gente
possa estar firme com o Senhor. Porque Paulo falou lá no capítulo 4, 18 Tessalonicenses: consolem uns aos outros com estas palavras. Eu tenho uma palavra, a igreja, eu creio que nessa noite a igreja precisa de uma palavra também de consolo, sermos consolados. A volta de Jesus não é nada para nos amedrontar, é algo para nos consolar, algo que vai alegrar o nosso coração. Porque é tanta dificuldade que o cristão passa, é tanta aprovação, tanto deserto, mas tudo vai valer a pena. Vai valer a pena. Tudo que a gente estiver passando de errado, de dificuldade, né, irmão? Não perca a tua coroa, porque a irmã Nancy, ela leu aqui no versículo, Tiago 1. Bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque depois da provação, irmão, nós recebemos a coroa da vida, que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, eu não imagino como seja essa coroa, mas irmãos, esse é algo muito bom. Imagina você chegar lá no céu, Jesus em Mateus 25, dizer assim: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele vinha colocar assim uma coroa na tua cabeça. Amém? E aí os que estão do lado esquerdo dizem: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Olha como é que são as coisas. O reino preparado para a igreja, para nós, o inferno preparado para o diabo e seus anjos. Então que a gente possa nos fortalecer a cada dia. Os irmãos já perceberam como está difícil de pegar a Bíblia para ler? Acho que não é só comigo isso. Como que está difícil a gente abrir a Bíblia e ficar aí, vamos botar 15 minutos, meia hora meditando na palavra. Uma hora, vamos botar. Agora, ontem eu vi um vídeo onde estava meditando, estava vendo umas coisas no Facebook rapidinho, e ali a irmã trouxe uma mensagem como que o celular tem tomado o nosso tempo de ler a palavra de Deus. A gente fica horas, às vezes, muitos usam o celular, a maioria tem que usar o celular ali para trabalhar. Mas já viu como o celular tem tirado o nosso tempo de ler a Bíblia, televisão, às vezes o próprio Facebook, WhatsApp, como que o entretenimento tem roubado o nosso tempo? Então, vamos valorizar cada dia a nossa família, sabe por quê? Às vezes a gente quer. Já viu como alguém fala Dia das Mães? Quando a nossa mãe parte, como que é difícil? Quem tem sua mãe valoriza. Porque quando você perde a sua mãe, é doloroso demais. Então valorize, jovens, sua mãe. Honre a sua mãe, como a irmã Rosa deu. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue teu dia na face da terra. Porque um dia, pode acontecer o Senhor chamar a sua mãe. E aí você perdeu o tempo que você poderia passar ali. Por mais difícil que seja, né? A sua mãe é muito importante, o seu pai também, mas que nós possamos. Vamos, nessa noite eu queria nos alertar. Vamos valorizar as pessoas enquanto elas estão em vida. Sabia? Já percebeu? Quando não vamos botar um parente nosso, às vezes entre família tem muita dificuldade. Mas já viu quando um familiar nosso morre, seja uma mãe, vamos botar uma mãe e um pai, que são aqueles parentes muito fortes. Por mais difícil seja um relacionamento entre pai, mãe e filho, como que quando morre, os defeitos somem? A gente só tem saudade, só se lembra das coisas boas. Então, vamos valorizar as pessoas enquanto elas estão aqui. Cada um de nós temos um valor, que a Bíblia diz que Deus amou o mundo, cada um de nós, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então, que nós tenhamos valorizar a nossa família. A nossa família é a maior herança que Deus nos entregou. O inimigo, irmão, eu estava meditando esse dia, não vou nem falar que isso foi um show, não. Os irmãos viram aí o que aconteceu no Rio de Janeiro. Posso falar pornografia numa coisa ali. Olha como é que o diabo está agindo. Mulher dançando com mulher sensualmente, homem com homem, uma coisa assim que a gente não está aqui para julgar ninguém, não. Jesus, ele ama e quer salvar todos. Mas olha como é que o diabo está colocando as coisas ali explicitamente. Ele quer saber o que, irmão? Que as crianças, os jovens olham aquilo e acham que é normal duas mulheres se beijando, dois homens. Mas não, irmão, nós sabemos que é a família. Mas que o diabo tenta distorcer, né? E colocar que a família é dois homens, duas mulheres. Nós sabemos que Deus instituiu Adão e Eva no jardim do Éden. Homem e mulher. Então a família é muito importante. Que nós possamos a cada dia estar firme até o dia que o Senhor voltará.
para nos buscar em oração. Perseverar na oração, porque o irmão está se aproximando. Irmão, está tudo muito. Como os sinais, já viu como é que os sinais estão rápidos? Acontece uma coisa aqui, acontece outra coisa ali, né? Como que os acontecimentos assim, o princípio das dores é comparado, para nós já concluir, como a dores de parto. Já viu? As irmãs, quando está chegando 9 meses, quando está perto de ganhar, como que a mulher começa a sentir tanta dor? É dor nas costas, é dor na perna incha. E no início da gravidez surgiu uma coisinha mais tranquila. Lembra, 10 anos atrás, 5 anos atrás, a gente via ali os sinais da volta de Jesus. Mas não via tão rápido como a gente está vendo. Acaba um acontecimento aqui, daqui a pouco outro ali, daqui a pouco outro lá. É acidente que acontece. Tudo isso está apontando. Jesus está vindo para nos buscar. Então que a gente possa nessa noite, irmão, nos fortalecer e nos colocarmos firme com Ele, para a gente não ser pego de surpresa. Porque Deus está avisando a igreja. Já viu como os profetas têm vindo de fora, de casa, falar, mas Jesus está voltando. A trombeta vai soar. No Antigo Testamento, toda vez que ia haver uma guerra, os soldados ali começavam a tocar a trombeta e alertavam o povo que estava para acontecer uma guerra. Por isso que os profetas começam a falar, irmão, a trombeta vai soar. Vai ser tocada uma trombeta por Deus no céu, que a igreja ouvirá e vai haver um ajuntamento. Ali, quando a trombeta tocar, havia um ajuntamento dos soldados, dos homens, para ir para a guerra. Quando essa trombeta soar, a igreja vai juntar com todo mundo para encontrar com o Senhor. Então, que nós não venhamos ficar de fora desse acontecimento, porque está muito perto. Eu creio que, irmãos, o arrebatamento da igreja, ele está mais perto do que a gente imagina. Talvez a gente pense, não quero dar data aqui, porque ninguém sabe. O dia, a Bíblia não diz que o dia, a hora, ninguém sabe. Qualquer pessoa no mundo que chegar e falar, Jesus volta em tal dia, vai voltar semana que vem, vai voltar tal hora, irmão, não acredita que isso é mentira. Ninguém sabe. Mas Jesus foi deixando os sinais. Olha a preocupação dos discípulos para a gente já concluir. Mestre, que sinais haverá na tua vinda pelo fim do mundo? E Jesus pensou: tenham cuidado para que ninguém os engane. Fiquem alerta. A palavra. Vamos cada dia mais acreditar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não tem como errar. Ela não é. A palavra de Deus. Já viu alguma coisa da Bíblia falhar, errar, não dar certo? Não, está tudo se cumprindo conforme Jesus falou. O céu passará, a terra passará, mas as minhas palavras não vão de passar. Então está tudo aí acontecendo, que a gente possa estar firme para esse dia, que está perto, está muito perto. Eu creio que esse louvor, irmãos, eu acredito que esse louvor que o jovem louvar aqui é profeta. Olha o que o louvor diz. A gente tem que, a Bíblia diz que tem ouvidos ouça que o Espírito diz a igreja. Somos a geração do arrebatamento. O louvor está dizendo. Louvor, irmãos, é uma profecia, é uma forma de algo ser profetizado. Somos a geração do arrebatamento. Enquanto esse dia não chega, traz avivamento. Irmãos, eu tenho visto nesse mistério o avivamento acontecer. Já percebeu, irmão? Como que eu estava meditando com Deus hoje, como que Deus ele tem falado de arrependimento, como que Deus tem falado de a gente se posicionar. Irmão, não se assuste se daí para frente as mensagens ficarem mensagens para nós nos botarmos no ponto, como o profeta Isaías falou para Ezequiel, falou: ponte a tua casa em ordem, porque certamente tu morrerás e não viverás. Não vamos nos assustar, porque Deus ele não está batendo na igreja, ele não está ali machucando a igreja. Deus está preparando a igreja. Irmão, sabe por quê? Porque está pertinho ele voltar. E todo avivamento que aconteceu na história da igreja, eles vieram automaticamente com arrependimento junto. Toda vez que o avivamento vem, é mensagem. Viu, quarta-feira eu tive aqui, não, tu viu como que a mensagem foi uma mensagem para nós arrependermos hoje, né? Alguns irmãos tiveram a oportunidade e o arrependimento está sendo falado. Porque Deus, irmãos, ele quer que a gente se arrependa. Porque se a gente não se arrepender, a gente pode perder a nossa salvação. A gente confessar nossos pecados, entregarmos, Deus nos perdoa, porque Deus é um Deus que perdoa.
Cada um de nós, porque todos pecamos todos os dias, em pensamento, palavras, atos, mas que a gente possa nos entender que esse é o tempo final, os últimos dias, a qual a igreja está vivendo a face. Eu creio nisso, irmãos, que os irmãos saiam daqui convictos de uma coisa: Jesus, ele voltará. A igreja primitiva, irmãos, os primeiros a anunciar a volta de Jesus está lá em Atos 1, 9 ao 11. Quando Jesus foi levado às alturas, e hoje apareceu do lado esquerdo. Para Jerusalém, por que estão olhando para as alturas? Esse Jesus que vocês viram subir, ele voltará, assim como para o céu vestir. Então, olha os anjos anunciando o arrebatamento. E ali, irmãos, os apóstolos começaram a anunciar que Jesus ele voltaria, Jesus ele vai voltar. E todas as gerações, Paulo anunciou na geração dele que a igreja seria arrebatada, que a igreja iria para o céu. E hoje, irmãos, que nós nos preparemos para ouvir dali para frente que Jesus está voltando, que Jesus ele vai arrebatar a igreja dele, e nós iremos para o céu, onde é o nosso lugar. Essa noite eu quero te dizer, eu fico imaginando que já partiu o sal. Imagina como que deve ser, irmão. Chegar lá no nome escrito no livro da vida, claro, chegar lá no portão do céu, Deus pega, Deus não, o anjo vai estar lá no anjo, abre assim, pega o nome da pessoa, porque para entrar lá, irmão, tem que estar com o nome escrito no livro da vida. Jesus falou, porque ele te dá o nome escrito no livro da vida, não vai nada, vê o nome da pessoa, deixa a pessoa entrar na região, lá no céu. Imagina, um cara para aquela cidade, e aí, que coisa maravilhosa que vai ser a gente ir para lá. Então que a gente, busque cada dia mais o Senhor, enquanto se pode achar, invoque enquanto Ele está perto. Nos dias da grande tribulação serão dias que o povo correrá atrás da palavra, mas não vai ter. Fome não de pão, sede não de água, mas de ouvir a palavra. Na grande tribulação as pessoas vão querer correr atrás de uma igreja para ouvir uma palavra, igual a gente está aqui. Não vai ter tempo, porque o anticristo não vai deixar. Aqueles que tentarem serão perseguidos, serão mortos. E a igreja não estará mais aqui. Então que a gente esteja cada dia vigilante. O inimigo, a Bíblia diz, eles estão ao nosso derredor. Está de olho, irmão, de como vai derrubar um crente, como que vai tirar um crente da presença de Deus. Mas nós não vamos sair da presença. Porque a qualquer momento, a maior profecia, irmão, isso aqui eu vou entregar para a pastor Marcelo. A qualquer momento, a maior profecia bíblica vai se cumprir. Tem uma profecia bíblica aí para se cumprir. É o arrebatamento da igreja, a volta do Senhor Jesus. Isso vai acontecer. Eu quero aqui te deixar uma certeza. Pode ter dúvida do que quer que seja, mas não tenha dúvida de três coisas. Primeiro, tenha dúvida da tua salvação. Irmão, queiram a batizar, pecar todos pecam, mas a gente não está vivendo ali para vida de dinheiro. O que ele está vivendo não pode ter certeza da salvação. Tenha certeza da tua salvação. Sabe por quê, irmão? Se a gente não tiver certeza da nossa salvação, só um parênteses aqui. Eu estou vindo na igreja para quê? Por causa da minha salvação. Para a gente buscar, Jesus falou, para a gente ensinar todos os dias, até a consumação do céu. Aqui na igreja ensinando a palavra. Eu estou vindo, nós estamos vindo em busca da salvação. Segunda coisa, o arrebatamento irá acontecer. É inevitável. Eu fiquei impressionado, acho que foi ano passado, ano retrasado. Vamos uma pesquisa na melodia de 100%. Você acredita na volta de Jesus? Eu fiquei horrorizado. 50% acreditavam que sim, que Jesus iria voltar. Não, 50% de cristãos não acreditavam que ele ia voltar. Olha só, irmão, que coisa. Não, a rádio mais ouvida do Brasil. Mas, irmãos, independente se aqueles 50% acreditarem ou não, a promessa não ele vai voltar para nós. A terceira coisa, salvação, arrebatamento, irmãos, o céu. O céu ele existe e é verdade. Vamos concluir aqui, irmão. Apocalipse. Não abrir Apocalipse, não. Abre aqui em 2 Pedro. Ele já vai finalizar. 3. 2 Pedro 3, 12 e 13.
3, então, vou ler o 3 aqui, e depois a gente já vai construir para os irmãos também que estão falados. 2 Pedro 3, 3, diz assim: Sabe, porém, que nos últimos dias virão escarnecedores dizendo, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo a sua própria, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Uma pergunta. Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Agora o 12. Aguardando e apressais, irmãos, aguardando, estamos aguardando, apressando, nos apressamos para a vida do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardentes fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardando novos céus e nova terra. Aleluia. Justiça. Olha só, irmão, no iníciozinho do contexto aqui, nos últimos dias, que é os dias que eu creio que nós estamos vivendo, se levantariam dentro da igreja escarnecedores que diriam, onde está a promessa da vinda de Jesus? Quantos anos é pregado isso e nada está acontecendo? Eu já ouvi falar tanto que Jesus ia voltar. Irmãos, eu vou falar um mito aqui. Isso aqui é mito, é mentira. 2000 chegará e 2000 não passará. Me mostra dentro da Bíblia onde está esse escrito. Isso é heresia, o diabo bota na boca do ímpio todas as vezes, o ímpio fala, 2000 chegará e 2000 não passará. A Bíblia nunca falou isso. Que 2000 chegaria e 2000 não passará. E aí às vezes as pessoas pegam esse texto e falam, não tem isso não. Falou que 2000 chegaria e 2000 não passaria, mas o dia e a hora ninguém sabe. É que às vezes a pessoa não conhece a Bíblia, pega uma frase ali, inventa, aí sabe o que é aquilo bota? Incredulidade nas pessoas. Vai voltar mais não vamos cair nessa mentira. Vamos ler a Bíblia, porque nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus. Não tem novos céus, não serão esses céus. E haverá nova terra, em que habita a justiça. Finalizando aqui, por mais que nessa terra tem muita injustiça, tem políticos injustos, tem pessoas injustas, tem tantas pessoas cometendo injustiça, mas eu te digo que tem um céu. Glória. Tem uma nova terra onde habita a justiça. Porque Deus lá é justo, pastor, eu sempre traz a palavra do porteiro. O porteiro é justo. Minha porta estreitinha, lá fiquei passando por um. Eu creio que nós vamos passar por essa porta. Para nós chegarmos no céu. O destino final do cristão é o céu. A gente está estudando aqui um estudo abençoado. Quando você puder, vem, para a gente estudar a palavra junto. E tem falado muito de arrebatamento. Quase todos os estudos têm falado da volta de Jesus. Então que a gente possa estar preparado. Esteja aqui, se você ainda não aceitou Jesus, a noite é outra. Sabe por quê, irmão? A gente sempre fala isso, não é um jargão, isso é uma realidade. Às vezes a pessoa tem a oportunidade, vou entregar minha vida para Jesus, vou deixar por outro dia, ou fica com vergonha. Irmãos, a gente não sabe quando o Senhor vai nos chamar para Ele. Pode ser a qualquer momento. Então que a gente aproveite a oportunidade, porque vai chegar um momento que Ele fala, vem, filha, chegou o momento, vamos embora para casa, e aí a gente vai, por um lugar que a gente escolher, irmão. Cada um de nós vai escolher. Deus dá livre-arbítrio, sabia? Eu creio que o cristão não tem livre-arbítrio. A Bíblia não dá direito a livre-arbítrio. Não tem. A Bíblia ela nos dá o direito. Olha lá, Deus deu uma ordem para Saul. Saul vai lá, mata a Amaleque, mata as mulheres, ele mata todo mundo. Saul foi no livre-arbítrio, matou. Mas o melhor das ovelhas ele trouxe o rei Agag, vivo. Aí, não vou entrar porque eu era uma pessoa. Deus pegou e matou o rei, porque Deus ele queria exterminar aquele povo. Porque quando o povo de Israel vinha do Egito, tentou passar por ali e eles não deixaram. Eles ainda foram atrás de algumas mulheres, ainda fizeram mal ao povo de Deus. E Deus falou que haveria guerra entre Amaleque e entre o povo de Israel. Então, olha, Saul teve um livre-arbítrio. Não executou aquilo que Deus mandou. Mas Deus chamava uma palavra. A palavra de Deus, ela não nos dá direito. Mas o homem, se ele quiser, ele pode seguir aquilo que ele quer. Deus não vai tirar o livre-arbítrio. A Bíblia não dá. Mas se eu quiser seguir o meu caminho. Aí eu finalizo com uma coisa, irmão. A vontade de Deus, eu creio, está no. Acho que em Pedro mesmo. Que todos se arrependam. Chega ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus seria que todos fossem salvos. Só que tem pessoas, muitas vezes, não querem salvação. Às vezes já teve caso de ouvir, a pessoa está no leito, prestes a morrer. A pessoa vai lá,
quer aceitar Jesus, ele vai te levar para o céu. Aí você fala, não quero, eu fico aí com o que ele tem ali de certeza. E aí, concluindo, morreu. Vamos lá, foi para o inferno. Mas Deus é livre, ele criou oportunidade. Então que a gente possa, cada dia, nos apega. Eu tenho uma promessa para finalizar para o teu coração. Não é para te deixar triste, não é para te deixar com medo, apavoado. Não, é para te deixar com esperança. Você entrou aqui triste, pensando em parar e desistir. Não desiste não, porque tem uma coroa te esperando, tem a vida eterna, tem algo do outro lado. Né? Jesus ele passou por um momento tão difícil da crucificação dele, mas hoje ele está no céu ao lado do Pai, nós estaremos no dia. Amém? Irmão, peço colocar de pé, fazer uma oração para passar glória no céu. Deus.